Meus amigos, tudo bem com todos? Sejam bem-vindos. Eu me chamo Celina Silva e é com muito prazer que convido a todos a fazerem parte do Evangelho no Lar do dia de hoje. Sejam todos bem-vindos a mais um Evangelho do Lar Espírita Casa do Samaritano. Olá, Thaís, seja bem-vinda. Gostaria já, para quem puder e desejar, que pegassem o Evangelho e uma água. Pode ser uma jarra, um copo com água, para que deixassem próximo de onde você irá fazer o Evangelho. Pois essa água, durante a atividade do Evangelho, ela será fluidificada. As boas energias, os irmãos espirituais irão colocar dentro desta água os fluidos que você precisa para o seu restabelecimento, para a sua recuperação. Você pode também ofertar para toda a sua família, para os animais, para as plantas. Sejam bem-vindas. Todos bem-vindos. Sim, da Tamires. Muito bem. Nós vamos iniciar no dia de hoje mais um Evangelho. O Evangelho é uma fonte de luz, meus amigos. É o fortalecimento que nós damos ao nosso espírito, à nossa alma. Da mesma forma em que nós precisamos nos alimentar todos os dias com o alimento físico, material, nós precisamos também alimentar a nossa alma. Porque isso vai trazer para o nosso corpo a leveza, pensamentos leves, saudáveis. Vai ser uma forma de conduzir a sua vida de maneira mais tranquila, tendo Deus como apoio, tendo as orações como fonte de equilíbrio. Eu gostaria apenas de saber se o áudio está ok, se vocês conseguem me ouvir bem. Seja bem-vinda, Eliette, Ana, Tati. Ótimo. Então vamos iniciar fazendo a nossa prece, a nossa proteção do dia. Coloque-se confortavelmente. E agora eu gostaria que todos vocês parassem um pouco, apenas ouvissem esta melodia, respirassem profundo e lentamente. Deixe todas as boas energias entrarem em seu corpo. E você vai em conexão com Deus e os espíritos amigos agradecer por mais um dia. Agradecer por estar junto à sua família, por ter o seu trabalho, por estar sobre este plano vivendo experiências, sendo orientado, tendo auxílio em todos os momentos da espiritualidade, por estarem aqui no Evangelho. Espíritos amigos, agradecemos a proteção de cada um desses irmãos que aqui se encontram, encarnados e desencarnados. E que a atividade de hoje seja conduzida com muito amor, muita leveza. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Todas as vezes, meus amigos, que nós oramos, a oração é uma conexão com Deus. É uma forma de você senti-lo dentro de si. De você poder dizer a Ele as suas dificuldades, as suas alegrias. É um amigo fiel, verdadeiro. E hoje, no Evangelho de hoje, nós vamos abordar o capítulo 16, item 8. O capítulo 16 é o capítulo que fala: não se pode servir a Deus e a mamão.
Ou seja, você não pode ter duas escolhas ao mesmo tempo. Na nossa vida, nós sempre vivemos escolhendo. Então, se você, um exemplo, corriqueiro, você vai a um trabalho, a uma reunião, você precisa escolher com que roupa você vai, você precisa escolher como você vai. Se você está em uma situação de saúde, enfermidade, você precisa fazer escolhas. Eu quero ir para o hospital, eu quero ficar em casa. Então, sempre nós estamos escolhendo. Então, na vida, a vida é composta por opções. E quando se coloca no Evangelho que nós não podemos servir a Deus e a Mamon ao mesmo tempo, quer dizer que ou eu escolho o caminho orientado por Deus, que eu sei que é um caminho que vai me levar a uma benfeitoria, a uma paz de espírito, ou eu escolho caminhos que possivelmente não nos levem até Ele. Então, esse caminho que normalmente nós escolhemos errado, que por muitas vezes escolhemos errado, nós temos que refazer, nós temos que voltar para a estrada principal. E aí, dentro deste capítulo 16, o item 8, ele fala sobre a desigualdade das riquezas. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a questão da riqueza. Riqueza, bens, patrimônios, riqueza material mesmo. Não é riqueza moral, não é riqueza intelectual, é riqueza material, patrimônio. O que é que o Evangelho vai nos falar sobre essa desigualdade? Inicia assim. A desigualdade das riquezas é um dos problemas que em vão se procuram resolver, se considerarmos apenas a vida presente. Você está nessa existência, todos nós estamos nessa vida. Já tivemos outras vidas, várias outras. Então, se eu for me questionar por que Deus permite que algumas pessoas sejam ricas, que tenham muito patrimônio e outras vivam na miséria material, eu posso não conseguir resposta plausível se eu olhar apenas com a visão de que existe uma vida só. Porque seria muita injustiça do Pai. Imagina se tudo começasse e acabasse apenas nessa vida. Deus, como é justo, como ama a todos, Ele não iria dar condições para uns e para outros deixar viver na miséria. Então ele diz logo no início, se você quer entender a desigualdade das riquezas, você não pode olhar para o contexto apenas como se existisse essa vida. Não. Para você entender, você precisa compreender que existiram vidas passadas, que nós já vivemos em outros corpos, em outros momentos, as nossas experiências, já desencarnamos e reencarnamos, e que irão existir vidas também futuras, novas experiências. Dessa forma, você vai compreender por que existe essa desigualdade de riqueza, das riquezas. E aí continua. A primeira questão que se apresenta é esta: por que todos os homens não são igualmente ricos? Quantas vezes nós já fizemos essa pergunta? Senhor, por que é que deixas teu filho na miséria? Ou então você olha uns com tanto e outros com tão pouco. E aí, para quem não conhece os desígnios de Deus, acha que é uma injustiça, acha que Deus é ruim, acha que Ele vai privilegiar apenas uns e outros são os esquecidos. E muitas vezes você pode se colocar no grupo dos esquecidos. Porque nós só temos o costume de lembrar do Pai quando nós estamos na dificuldade, na tristeza, na dor, aí nós lembramos. Às vezes você está querendo algo para comprar para o seu filho, para você, para a sua família, para comprar alimento, muitas vezes não tem, e aí você diz, ah, meu Deus, por que isso acontece comigo? Não é justo. Eu vejo tantas pessoas que têm tanto, que gastam tanto dinheiro, que desperdiçam, e eu que estou aqui querendo um alimento e não consigo ter.
Aí você precisa compreender, dentro da sua experiência, se você está do lado do grupo que tem ou daquele que falta, você precisa entender o porquê que você está passando por isso e como reverter essa situação. E aí, respondendo à pergunta feita no Evangelho, nós temos aqui como resposta. Voltando à pergunta, por que todos os homens não são igualmente ricos? Por uma razão muito simples, é que não são igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem sóbrios e previdentes para conservar. Então, a questão da inteligência que o Evangelho fala é da inteligência de ter a capacidade de ter aquela riqueza e de administrar aquela riqueza. Muitos não gostam de trabalhar, outros já se empenham mais para adquirir aqueles bens. E também o Evangelho diz, alguns são sóbrios, alguns conseguem ter os bens e conseguem administrá-los, conseguem repartir. Agora outros não têm condições de preservar. Quantas pessoas não já adquiriram riquezas materiais ao longo da sua vida? Eu sempre achei muito interessante, uma vez eu assistindo o programa do Silvio Santos, e ele fez uma ressalva que eu achei super interessante, falando sobre a aquisição de 1 milhão, e aí ele disse, olha, você na sua vida, você pode ser que já tenha ganho 1 milhão, mas você nunca percebeu, porque você adquire em partes, e você adquire e utiliza. Então você não consegue acumular, você não consegue guardar. Mas se você for pegar ao longo da sua vida, quanto você já conseguiu adquirir com relação a bens, a valores? Será que o que você adquiriu não foi suficiente? Porque normalmente nós queremos sempre mais. Mas se você ganha o valor que dá para a sua subsistência, que dá para a sua alimentação, para o vestuário, para a educação, você quer guardar, você quer acumular. Então sempre você trabalha pensando em deixar aqueles bens para as gerações que estão vindo, em assegurar os patrimônios para aqueles que vão suceder você. Então, o Evangelho diz, alguns conseguem a riqueza, outros não têm porque não sabem viver com ela, porque não sabem administrar. As oportunidades estão aí. E aí ele continua dizendo, além disso, uma questão matematicamente demonstrada, que repartida por igual essa riqueza, a riqueza daria a cada qual uma parte mínima e insuficiente, que supondo-se feita por esta divisão, o equilíbrio seria rompido em pouco tempo, pela diversidade dos caracteres e das aptidões, que, a supondo possível e durável, tendo cada um suficiente para viver, isso equivaleria ao aniquilamento de todos os grandes trabalhos que concorrem para o progresso e o bem-estar da humanidade. Olha que interessante. Se eu pegasse e tivesse o poder de entregar valores iguais para cada um, que é o que o Evangelho fala, Deus não permitiu que cada um tivesse o mesmo valor, a mesma quantia, uma quantia igualitária. Por quê? Porque há uma necessidade de se estar em um dos dois grupos. Ou do grupo daquele que apresenta muito materialmente, ou do grupo daqueles que apresentam pouco materialmente. Por quê? Porque não é apenas a necessidade de se ter dinheiro, de se ter condições financeiras,
Existe algo muito além. O dinheiro, ele é necessário para que a gente consiga ultrapassar essa experiência. Sim. Às vezes a pessoa olha e diz, ter dinheiro é pecado. De forma alguma. De forma alguma. Você tem seu trabalho, você vai batalhar para conseguir aquilo que você precisa, para custear aquilo que é necessário durante a sua vida na Terra. Mas você precisa enxergar além. O valor, meus amigos, financeiro, o valor da riqueza, do patrimônio, ele serve como uma prova para aqueles que apresentam mais, que têm mais recursos. Você precisa trabalhar a caridade, você precisa trabalhar a resignação, você precisa olhar não só para si, mas para o outro. Para aquele que vive com pouco, também tem um trabalho a ser feito. A paciência. Você precisa, muitas vezes, ter a condição de driblar aquela situação, de trabalhar a humildade. Então, não é apenas, nós não estamos falando apenas em repartir questões financeiras. Nós estamos falando como o ser humano pode se trabalhar moralmente frente à condição que lhe foi dada. E aí aqui o Evangelho, os Espíritos nos dizem, se todo mundo tivesse a mesma coisa, isso iria demorar pouco tempo. Sabe por quê? Porque eu tenho a minha forma de gerir o meu dinheiro. Você tem a sua. A Priscila tem a dela, a Ianca, todos nós temos. Somos pessoas com liberdade de escolha. Então eu posso gastar um pouco mais, mas a Socorro pode gastar um pouco menos. Eu vou acumular mais, a Isabel vai acumular menos. Então logo, devido à personalidade e à escolha de cada um, essa igualdade, ela iria se desfazer. Uns iriam para o grupo dos que iriam acumular mais e outros, devido ao seu perfil, não iriam conseguir tanto. Então, há a necessidade de se haver essa desigualdade de riquezas. E aí, continuando, o Evangelho diz o seguinte: imaginando, portanto, que ela desse a cada um o necessário, desapareceria a mola propulsora das grandes descobertas e o empreendimento útil. Se Deus concentra a riqueza em alguns pontos, é para que de lá ela se propague em quantidades suficientes segundo as necessidades. Admitindo-se isto, pergunta-se por que Deus concede a riqueza a pessoas incapazes de fazê-la frutificar para o bem de todos. Essa é ainda uma prova de sabedoria e da bondade de Deus, dando ao homem o livre arbítrio. Quis que ele aprendesse pela sua própria experiência a discernir o bem e o mal, de maneira que a prática do bem fosse o resultado dos seus esforços, da sua própria vontade. Então, se Deus permite que uns tenham muito e outros tenham pouco, aí vem a segunda pergunta: por que Deus permite que aqueles que estejam no grupo dos ricos materialmente sejam muitas vezes pessoas que não saibam administrar o seu dinheiro? Aí muitas vezes a pessoa olha, vê o outro gastando, utilizando com coisas tão supérfluas. Por que Deus permite isso? Porque ele está no momento, aquele ser está no momento de aprendizado. E para você aprender, você precisa passar pela experiência. Ninguém vai aprender apenas ouvindo. Ninguém vai aprender apenas falando. E eu sempre gosto de reforçar isso. Não adianta você estar aqui todos os dias no Evangelho, ouvindo ou falando, se você não colocar em prática. Não vai adiantar de nada.
você apenas vai acumular aquela informação. O que vale, meus amigos, é quando você vai para o alto mar. O marinheiro, ele sabe que realmente é bom quando ele está em alto mar. E quando o mar não é manso, quando o mar é bravinho. Porque ali é o momento de demonstrar realmente o que se aprendeu. E quando Deus dá a fortuna, dá o dinheiro, dá a riqueza àquela pessoa, e a partir daquele momento ela tem a liberdade de escolha, ela vai dizer o que ela vai fazer com aqueles bens e o que ela vai deixar de fazer. Claro, lembrando que aquilo que você planta, em algum momento da vida você vai colher. Se você tem condições financeiras, se você utiliza isso apenas a seu favor, e você tem condições de ajudar o próximo, aquele necessitado que está lá no grupo dos pobres financeiramente, e você não faz, vai chegar um momento em que você vai ser questionado. O que você fez com tanto que lhe foi dado? Eu comprei casa, carro, eu viajei, eu aproveitei minha vida. Certo. Você parou em algum momento para ajudar o outro, para alimentar o seu irmão que precisa. Então essas questões é que precisam ser refletidas em nossa mente. E aí, continuando o Evangelho, diz: o homem não deve ser conduzido fatalmente ao bem nem ao mal. Sem isso, ele seria apenas um instrumento passivo e irresponsável, como os animais. A riqueza é um meio de testá-lo moralmente. Olha aí o que é que o Evangelho diz. O dinheiro, os bens, o patrimônio, não é o que vai dizer que você vai ser bom ou não. Não. Não é o valor, não é o bem, não é o objeto. É quem faz uso dele. Você que vai dizer se você vai querer utilizar esses recursos que lhe foi dado para o bem ou para o mal. Você que está no grupo de que não tem esses recursos, você que vai dizer para onde você vai querer conduzir sua vida. É tentar se restabelecer, é compreender, é tentar mudar, arregaçar as mangas e ir à luta, ou é se conduzir para caminhos errados. E aí o Evangelho fala que a riqueza é um meio de testar a nossa moralidade. Mas como, ao mesmo tempo, é um poroso meio de ação para o progresso, Deus não quer que ela permaneça improdutiva. E é por isso que Ele a transfere incessantemente. Cada um deve possuí-la para exercitar-se em seu uso e provar a utilização que sabe fazer dela. Mas, como é impossível materialmente que todos a possuam ao mesmo tempo, e além disso, se todos a possuíssem, ninguém trabalharia e o desenvolvimento do globo sofreria com isso. Cada um a possui a seu tempo. Aquele que hoje não a tem, já a teve no passado, ou a terá no futuro, em outra experiência. E aquele que agora a possui, poderá não tê-la mais amanhã. Há ricos e pobres, porque Deus, sendo justo, cada qual deve trabalhar por sua vez. Então, se hoje você veio uma condição humilde financeiramente, veio pobre, muitos vieram na miséria, é porque em algum momento, em vidas passadas, você já teve a riqueza em suas mãos. E às vezes, meus amigos, nós não sabemos utilizá-la da melhor forma. E aí Deus, com a sua justiça, Ele diz: você já teve a experiência com muitos valores. Agora você vai viver a experiência do outro lado, sem esses recursos. E aí você consegue, muitas vezes, dar valor àquela pessoa que batalha, aquela pessoa
que trabalha duro, tem vários vínculos, né? E que realmente ganha aquele dinheiro mínimo para o seu sustento. Percebam que muitos deles conseguem dar valor inestimado do que se recebessem valores sem esforço nenhum. Então o Evangelho diz que em algum momento nós vamos ter a riqueza e nós também vamos passar pela pobreza financeira, pela miséria, pela dificuldade. E isso é que vai fazer com que a gente aprenda. Nós temos que aprender dos dois lados. Há ricos e pobres, porque Deus sendo justo, cada qual deve trabalhar por sua vez. A pobreza é para uns a prova da paciência e resignação. Para outros, é a prova da caridade e da abnegação. Para aquele que tem muito financeiramente, você precisa ser caridoso. Você precisa praticar aquela caridade material. Doar um pouco daquilo que você tem. Ajudar. É esse o aprendizado. Você precisa se colocar no lugar do outro. Você precisa entender que aquilo que te foi dado de condições financeiras supre a sua necessidade. Mas nada impede que você possa também ajudar a suprir a necessidade do seu próximo. Lamenta-se, com razão, o triste uso que algumas pessoas fazem de sua fortuna. As ignóbeis paixões que a cobiça provoca, e pergunta-se se Deus é justo quando dá riqueza a tais pessoas. É verdade que se o homem tivesse apenas uma existência, nada justificaria uma tal divisão dos bens terrenos. Mas, se em vez de limitar a sua vida ao presente, considerássemos o conjunto de todas as existências que nós tivemos, de todas as reencarnações, veríamos que tudo se equilibra com justiça. É justo. O pobre não tem, então, motivos para acusar a providência, para acusar a Deus, nem para invejar os ricos. E estes, os ricos, não têm para se vangloriarem do que possuem. Se abusam da fortuna, nenhum decreto-lei suntuária remediará o mal. As leis podem mudar momentaneamente o exterior, não podem mudar o coração. É por isso que têm um efeito temporário e provocam sempre uma reação mais desenfreada. A fonte do mal está no egoísmo e no orgulho. Os abusos de toda a natureza acabarão por si mesmos quando os homens se dirigirem pela lei da caridade. Vai chegar um momento em que vai haver, sim, uma igualdade de riquezas. E esse momento é quando nós conseguirmos conduzir os nossos pensamentos, a nossa moralidade, compreendendo que todos nós, meus amigos, somos filhos de Deus. Não é porque eu tenho condições financeiras que o outro não tem, que eu vou afastar aquele irmão de mim, que Deus vai gostar mais de mim do que dele, de forma alguma. Cada qual vem com a sua experiência. Então, observando as existências reencarnatórias, que nós não temos só essa vida, nós conseguimos sim compreender por que alguns têm muitos e outros nessa vida têm pouco. Porque existe essa desigualdade. Porque no grupo eu preciso ser caridoso, eu preciso saber ajudar. E no outro grupo eu preciso ter paciência, eu preciso ter humildade. E isso são as molas que vão impulsionar cada um a seguir no caminho de Deus, a se olharem de uma forma diferente. E não se preocupem, se nessa vida você está no grupo A ou B,
em outras vidas, você vai trocar de corpo. Você vai precisar aprender. Então, ao tempo em que você aprende, que todos nós conseguimos entender isso, aí sim, essa igualdade de riquezas, ela vai ser utilizada em mundos novos, em mundos em que as pessoas, elas conseguem se olhar com amor, com caridade, quando a lei da caridade é colocada em ação. Aí sim, aí todos vão usufruir dos mesmos bens. Então, nós finalizamos o nosso item de hoje. Eu achei super interessante, como sempre, o Evangelho é uma riqueza, né, de ensinamento, de orientação. E agora, para finalizarmos, gostaria de convidar todos para a nossa prece final. Vamos ao fim desta melodia, respirar profundamente. Respiração, ela traz o equilíbrio dos chakras. Ela recompõe seu ser. E vamos agradecer a Deus, aos Espíritos que regem esta atividade de Evangelho, todos os mentores, guardiões. Agradecemos a Ti, Senhor, por estarmos vivendo experiências que com certeza irão nos ajudar a nos tornarmos pessoas melhores a cada caminhada, a cada passo. Senhor, que cada um de nós possamos despertar a compreensão da nossa vida, das nossas condições. Aqueles que têm tantos recursos, que possam abrir o seu coração e olhar para aqueles irmãos carentes, necessitados de palavras amorosas, mas também necessitados do alimento, da água, do pão, que também é necessário para esta vida. Ao tempo em que te pedimos também, Senhor, que aqueles irmãos que vieram nesta vida, inseridos na humildade financeira, na pobreza, na miséria, que possam ser resignados, que possam compreender, que possam batalhar, ir à luta, em busca da transformação. Abençoa, Senhor, cada um dos teus filhos. Agradecemos a todos que se fizeram presente em nosso Evangelho de hoje. E com muita luz e muito amor, nós pedimos permissão para finalizar a atividade. Graças a Deus. Meus amigos, muito obrigada pela companhia de todos vocês. Até a próxima e tenham um dia maravilhoso. Fiquem com Deus.